Boa noite. O Figueirense tem um compromisso daqueles hoje no Scarpelli. Também o jogo é com o bicampeão do Brasileirão. O São Paulo já marcou 25 gols. O Figueira é o 10º colocado. Fechando, Wilson e Rogério Ceni, goleiros espetaculares para uma partida que merece. É amanhã. Vamos ao segundo capítulo da novela da semana. Será que houve combinação de resultado entre Marcílio Dias e Toledo pela Série C? O jogo terminou 0-0, placar que classificou as duas equipes. O caso foi parar no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. E o Globo Esporte foi até Itajaí repercutir essa história. Que bronca! O Avaí perdeu a 4ª posição para o Barueri, que arrancou um pontinho em Criciúma. O Tigre até começou bem, mas cedeu o empate no finalzinho. Boa tarde! Futebol sem polêmica não é futebol. A cada rodada surge sempre uma nova discussão. Ontem, por exemplo, o torcedor do Figueirense deixou o estádio reclamando de 2 lances. O primeiro é esse aí, no primeiro tempo. Cleiton Xavier cobra a falta e a bola bate na mão do jogador do São Paulo. Mão na bola ou bola na mão? O juizão Evandro Rogério Roman mandou seguir. No segundo tempo, mais reclamação. Edu Salles recebe na área e cai após a disputa com o zagueiro. Olha aí por outro ângulo. O que você achou? E aí, será que foi pênalti? Será que o juizão errou? Ou foi tudo normal? Aqui no Globo Esporte tem espaço para a sua opinião. O juiz errou ao não marcar os 2 pênaltis para o Figueirense? Ligue 3201-1212 e participe. Digite 1 se você acha que os 2 lances foram pênalti. 2 se para você ele errou em apenas um dos lances. Ou 3 se acha que ele acertou e as 2 jogadas foram normais. Daqui a pouco a gente confere o resultado. Pela Liga Futsal, o Joinville empatou em casa com o Minas por 1-1 e ficou mais longe da classificação para a próxima fase. O resultado ruim parece que deixou os jogadores do Joinville de cabeça quente. O goleiro Rogério e o fixo Leandro se estranharam e quase saíram no tapa. O juiz teve que chamar a atenção dos 2. Que coisa feia, pessoal! A seguir, Santos, Botafogo, Vitória, Portuguesa e Palmeiras vencem na rodada que colocou o Cruzeiro na liderança da Série A. Veja a seguir, Copa Sul-Americana e uma chuva de gols pelo Brasil. Na Série B, o Corinthians faz a festa da torcida em casa, 5-0. Uma ótima tarde. Antes da derrota em quadra chinesa, vamos à decisão em quadra catarinense. Em Tubarão, Unisul e Malve disputam vaga nas semifinais da Liga Futsal. Se a gente colocar o time do Figueirense numa balança, é difícil saber para que lado ela vai pender. O time toma muitos gols, mas tem um dos melhores goleiros do campeonato. Chuta pouco, mas tem um dos principais finalizadores. Hoje à noite, contra o São Paulo, o objetivo é buscar o equilíbrio. Os paulistas já estão na área. O jogo da 15ª rodada foi marcado por muitas defesas e várias, mas muitas oportunidades de gols perdidas. Na Arena da Baixada, em Curitiba, o Atlético recebeu o Figueirense. Logo aos 4 minutos, na jogada de Antônio Carlos, Wilson salva o Figueira. Aos 21, outra boa defesa no ataque do Furacão. Galato também salva o Atlético no chute de Bruno Aguiar. No segundo tempo de jogo, na Arena, os jogadores retornam sem nenhuma alteração. E quase Rafael Coelho abriu o placar. A bola ainda bateu na trave. Anderson Aquino acertou para fora aos 38. E o placar ficou por aí. Atlético Paranaense, 13º, 0. Figueirense, 10º, também 0. Boa noite. Avaí Corinthians, Santo André e Criciúma. Na rodada de hoje à noite, tem time catarinense em campo. Não perca amanhã no Globo Esporte a cobertura completa dos 2 jogos. O Tigre busca a reação. O Avaí, a liderança da tabela. É amanhã. Os jogadores do Criciúma foram buscar na experiência de um grupo de idosos a sabedoria para ultrapassar a crise. E saíram de lá com uma ótima lição. Agora vamos falar de Vitória. O handebol feminino de Blumenau é bicampeão da Copa do Brasil. A equipe venceu a Universidade Metodista em São Paulo por 27-26 na prorrogação. O Avaí já chegou no Ceará e hoje à tarde faz o último treino. O time que joga na sexta-feira com Fortaleza, no Castelão, já está definido, mesmo com os desfalques de última hora. Antes do embarque, os jogadores estavam tranquilos no aeroporto Hercílio Luz. A ausência de Arlindo Maracanã, Bruno e Cocito, que sofreu uma contusão na coxa no último treino, deu oportunidade a outros. A oportunidade apareceu, agora cabe a mim dar sequência no trabalho que o pessoal vinha fazendo para poder conseguir o resultado positivo lá em Fortaleza. Além do volante Marcos Vinícius, quem também vive a expectativa da estreia é a Buda, recém-chegado ao time. Espero a oportunidade. Do parecer, a gente tem que aproveitar da maior maneira possível.
A campanha do Leão fora de casa é mais positiva aqui na ressacada. O Avaí venceu o Paraná e empatou com o Barueri em São Paulo. Conheço o Fortaleza, né? O Fortaleza também vem sem alguns jogadores que estavam jogando como titular, então eu acredito que vai ser um jogo muito bom. Um jogo histórico, um gol histórico, um artilheiro que quer voltar a fazer história. Voltamos a falar de Criciúma e Marília. Depois do primeiro tempo tímido em que o Tigre perdia por 1-0, o técnico Edson Gaúcho promoveu o momento mais esperado da noite, a estreia do atacante Jardel. O cara que chamou a responsabilidade em campo e fez a diferença. O jogo nunca mais foi o mesmo e a partida teve um rumo fantástico. Boa tarde. A gente começa o Globo Esporte em alta velocidade com um atleta que é simplesmente o cara. Felipe Massa está em Floripa e acaba de anunciar as novidades da 4ª edição do Desafio Internacional das Estrelas, que vai ser realizado no final do ano no Kartódromo de Ingleses. Edmilson Ortiz, o Chumy confirmou presença e virá defender o título no kart? Clássico do vôlei catarinense. Unisul e CIMED se enfrentaram ontem à noite em Joinville, num jogo amistoso. E a equipe de Florianópolis, atual campeã brasileira, levou a melhor por 3-1. Os dois times se preparam para a Superliga, que começa em outubro, e estão desfalcados de seus principais jogadores. Bruninho da CIMED, Marcelinho e Anderson da Unisul já chegaram em Pequim para disputar as Olimpíadas. A seleção masculina estreia no domingo contra o Egito. O Joinville perdeu para o Teresópolis, no Rio de Janeiro, e não se classificou. A seguir, delegação brasileira faz festa na abertura dos Jogos de Pequim. Bola na área do Tigre. Tira ela daí. Já Evandro do Avaí comemora. 5 partidas, 5 gols. Boa tarde. A fase está tão boa que o Avaí, quando não ganha, empata com gosto de vitória. Foi esse o roteiro do confronto de ontem em Natal contra o ABC. Boa tarde. Para o time não cair, cai o técnico. Depois de 4 derrotas seguidas, Edson Gaúcho deixa o Criciúma, mas Leandro Machado pode voltar. As finanças preocupam o Marcílio Dias. Os jogadores ameaçaram não treinar por causa dos salários atrasados. O clube conseguiu pagar pelo menos a premiação pela última vitória e espera uma renovação de patrocínio para acertar as contas. Muito compreensivos, os jogadores decidiram esperar até a semana que vem e viajaram para Toledo domingo, onde enfrentam o Paraná. Desta vez, o empate não é um bom negócio. Vamos lá! Joinville fecha a primeira fase da Liga Futsal em alta, com goleada contra o São Paulo. Marcel foi o nome do jogo e ele mesmo abriu o placar para o Jeque. Foi ele também quem armou a jogada para Serginho aumentar. No segundo tempo, São Paulo aproveitou a falha de Nando e descontou com o Renato, 2-1. Não demorou e Marcel ampliou a vantagem do Jeque. Ele ainda deu passe para Fernando marcar o 4º e pessoalmente marcou o 5º, o terceiro dele na partida. Final Joinville 5, São Paulo 1. Boa tarde. No Avaí, tudo azul, quer dizer, quase tudo. O time ainda não perdeu, mas também faz um tempão que não sente o gostinho da vitória. A derrota deste sábado foi diante de 23 mil rubro-negros em pleno Maracanã. Resultado, o Flamengo é o novo líder do Campeonato Brasileiro de 2008. O jogo mal começou e o Flamengo, na primeira chance, abriu o placar. Marcinho sozinho recebeu de Max e chutou direto. Flamengo 1-0. Aos 36 minutos, num passe de Marcinho, Souza escolheu o canto e fez o segundo do Flamengo. O figueirense criou pouco, errou muitos passes e a defesa rubro-negra estava bem armada. O técnico Maculha tenta tornar o time mais ofensivo com a entrada de Ramon. Mas o dia era mesmo de Marcinho, que aproveita o rebote de Wilson e marca o terceiro. E o 4º ainda no primeiro tempo. Nos 45 minutos finais, o figueirense correu atrás do prejuízo, com Marquinhos aos 6 minutos e o Wellington Amorim aos 29, mas não deu. Para fechar a goleada num cruzamento de Obina, Souza fez o segundo dele na partida e o 5º do Flamengo. De volta ao gramado com um time que passou 6 jogos sem perder, mas vem de derrota. O Criciúma enfrenta hoje o Santo André fora de casa. A meta é mostrar que o tropeço na última rodada contra o Gama não tirou o embalo do time em busca da reabilitação. Vamos de surf, informação quentinha em primeira mão para você. E olha que grande notícia, a top Jaqueline Silva acaba de faturar uma etapa do WQS feminino, a divisão de acesso à elite mundial. A competição de nível 6 estrelas foi finalizada agora há pouco em Portugal, em boas ondas de 2 metros.
A final foi contra a australiana Rebecca Woods e a catarinense, bicampeã do circuito, venceu pelo placar de 11-5. Grande Jaque! A seguir, os preparativos para a rodada do fim de semana e a vitória da seleção olímpica esta manhã contra o Vietnã.